Melhor do que sexo. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Eu tinha percebido muitas coisas em minha vida sobre o sexo. As 3 coisas mais interessantes eram: embora o sexo fosse tão natural quanto qualquer coisa na natureza pudesse ser, as pessoas sempre estavam tentando fazer outras pessoas se sentirem culpadas em relação a praticá-lo. As pessoas continuavam fazendo de qualquer forma, ainda que se sentissem culpadas. Embora não fosse esperado que alguém dissesse isso em uma sociedade obcecada por sexo, o sexo realmente não fazia ninguém feliz. Como músico, eu conheci pouquíssimas pessoas que se enredavam em uma quantidade notavelmente grande de comportamentos sexuais e ainda assim eram infelizes. O sexo era uma experiência muito transitória. As pessoas presumiam que outras pessoas que faziam muito sexo eram mais felizes como um resultado disso, mas isso não era realmente verdade. Se alguém parecia contente, era porque tinha algum tipo de felicidade interior que não dependia basicamente de gratificação temporária. Uma das coisas de que eu gostava sobre o curso era o fato do sexo não ser nem mesmo um ponto de debate. Não havia julgamento sobre comportamentos. A única questão era: o estudante quer ter um corpo ou espírito como uma identidade. Se alguém escolhesse o espírito, isso não significava que não podia fazer sexo. Insistir no celibato para si mesmo ou para outra pessoa seria um julgamento ao invés de perdão. Entretanto, seria perfeitamente apropriado que alguém escolhesse o celibato se quisesse. Não ter o corpo como sua identidade significa simplesmente que, em algum ponto, os estudantes deveriam se lembrar de quem eles e seus padrões realmente são. Para os apaixonados, o sexo poderia ser usado como um símbolo de união e uma expressão do seu amor. A chave era a consciência, mesmo que essa consciência fosse temporariamente esquecida no calor do momento, de que seu parceiro não era realmente um corpo, mas Cristo. Em troca, o que elas pensavam sobre a outra pessoa era o que estabelecia sua própria identidade em sua mente. Uma vantagem poderosa de um curso em milagres é que, ao invés de meramente dizer a você para acreditar que não é um corpo, ele realmente lhe dá os meios para experienciar algo além e melhor. A maioria das pessoas não tem ideia do quanto pode se sentir bem. Um objetivo principal do curso é levar o estudante a uma identidade e experiências associadas, que não são desse mundo. Essas experiências não intelectuais, que são paradoxalmente o resultado dos processos intelectuais, são, na verdade, as precursoras da resposta permanente do Espírito Santo a esse mundo. A maioria das pessoas hesitaria em desistir do mundo, mas elas estariam hesitantes se recebessem um gostinho claro da alternativa. Recebendo uma experiência espiritual autêntica, elas iriam achar o mundo material uma brincadeira cruel em comparação ao que está disponível. Todas as experiências, incluindo o sexo, são estados mentais, ainda que a ilusão seja que elas acontecem no corpo. Eu me lembro de ter visitado uma igreja em Boston para ouvir a palestra de 2 monges budistas que cresceram perto da fronteira entre a Índia e o Tibete. Depois da palestra, as pessoas na plateia tiveram a oportunidade de fazer perguntas. A maioria delas eram as perguntas espirituais sutis que as pessoas geralmente fazem. Então, uma mulher teve a coragem de se levantar e perguntar aos monges como eles podiam passar tanto tempo, em um caso, 30 anos, sem fazer sexo. O monge, que tinha sido celibatário pelo tempo mais longo, e que falava inglês tão bem quanto o Dalai Lama, pensou por um minuto e então surpreendeu a plateia com sua resposta: quando você está tendo um orgasmo o tempo todo, isso não faz qualquer diferença.
A partir do ponto de vista vantajoso das minhas novas experiências, eu agora podia ver a resposta daquele monge feliz em sincronia com a resposta do curso ao dilema de desistir do universo mutável e ilusório. O que o Espírito Santo oferecia era constante, em comparação com a experiência precária e não confiável de cada mente aparentemente separada. O mundo eterno de Deus não podia realmente se tornar carne temporária, exceto em sonhos irreais, mas a carne podia ser trazida à verdade. Por causa da minha vontade de falar sobre o assunto do sexo durante nosso próximo encontro, foi com uma feliz antecipação que eu entrei em minha sala durante todo o mês de abril sempre em expectativa pela esperada aparição de Artem Pursa. Então, tarde da noite do que os moradores da Nova Inglaterra chamam de Dia dos Patriotas, eu recebi a visita pela qual estava esperando. Ei, Gary. Ei, Gary. Um sonho não é nada, e o sexo não é nada. Mas eu não recomendaria que você se virasse para seu parceiro depois de fazer amor e dissesse, isso não foi nada. Ei, caras, estou entusiasmado. Obrigado por virem. Parece que faz tanto tempo que eu os vi pela última vez. Nós sempre estamos aqui, você apenas nem sempre nos vê. Falando de um tempo longo, depois dessa visita, todas as nossas 3 últimas aparições vão acontecer em dezembro, os 3 próximos feriados de Natal, e você já sabe o suficiente para perdoar, e nós sabemos que você vai continuar no caminho que escolheu. Nesse ponto, nós estamos vindo apenas para apoiá-lo e acrescentar só algumas poucas observações para seu próprio benefício. Já que o sexo é parte do que você chama de vida, e uma vez que nós já sabemos que você quer falar sobre isso, por onde você gostaria de começar? A boa e velha Pursa, sempre direta ao ponto. Você já falou sobre como o curso ensina que a tentação quer me convencer de que eu sou um corpo, então, acho que a questão é: como eu posso viver a vida normal que você disse que eu poderia viver, praticar o curso, e ainda não me sentir mal sobre aquela parte da identificação com o corpo na minha vida de sonho? Lembrando-se do que isso é, e perdoando no momento apropriado. Um sonho não é nada, e o sexo não é nada. Mas eu não recomendaria que você se virasse para sua parceira depois de fazer amor e dissesse isso não foi nada. Eu sabia que estava fazendo algo errado. Entretanto, você pode perceber qual é a verdade sempre que quiser. Por exemplo, o curso diz logo no início: fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Mas embora possas perceber associações falsas, jamais podes fazer com que sejam reais exceto parte mesmo. Tu acreditas no que fazes. Se ofereceres milagres, serás igualmente forte na tua crença neles. Então, tudo é fantasia, e a parte sexual dela é uma tentativa de obter prazer de uma falsa associação. Acho que parte disso é o fato de que nós fizemos um falso ídolo do sentimento sexual, como um substituto para Deus. Sim. Ouça essa citação de uma seção do texto chamada O Anticristo. J está falando aqui sobre os diferentes tipos de ídolos, e o sexo certamente seria considerado um deles. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. Ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado à pequenez e à perda. E assim, precisa buscar a força além de seu pequeno ser para levantar a cabeça e se colocar à parte de toda a miséria que o mundo reflete. Essa é a penalidade por não olhares para dentro em busca da certeza e da calma serena que te libera do mundo, e permite que tu te coloques à parte, em quietude e paz. Agora vocês estão realmente me deixando impaciente. Não tenha medo, caro irmão. Como J lhe diz.
Esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Ele simplesmente o coloca em uma posição onde você pode pedir sua herança natural, que é muito maior do que qualquer sentimento corporal que você possa imaginar. Você sabe, antes do curso, eu não teria pensado isso, mas o Espírito Santo realmente está me oferecendo algo melhor do que o sexo. Na verdade, nem mesmo se aproxima disso. Está certo. Ao mesmo tempo, ele não busca privá-lo do que você percebe temporariamente como seus desejos. Falando de seus desejos, Karen não está aqui hoje. Não. Ela foi a New Hampshire para fazer compras com sua mãe. Ela vai passar a noite lá com ela. Uma história plausível. É engraçado. Você sabe, eu estava contando a ela, algumas semanas atrás, sobre quando eu era adolescente e fui a um baile em uma igreja católica. Eu estava dançando uma música lenta, bem perto de uma menina. De repente, uma freira veio, correndo e colocou uma régua entre nós e disse: "Agora, crianças, vamos deixar espaço suficiente aqui para o Espírito Santo." Eu sempre achei isso engraçado. Sim, a maioria das religiões sempre procurou reprimir a expressão sexual, até chegar a hora de casar e fazer mais corpos para a igreja, é claro. Dizer às pessoas para reprimir seus desejos inconscientes pré-programados é como dizer a um pássaro para não voar. Você se lembra daquele sacerdote farisaico da Igreja Batista quando você estava na escola secundária que costumava falar contra os demônios do sexo, enquanto durante todo o tempo, ele estava correndo atrás de todas as mulheres da congregação? Ah, sim. Nós o chamávamos de desprezível, vamos abençoá-las e despi-las. Então, quando você estava na escola e estava desamparadamente excitado, qual era a probabilidade de você ouvir um hipócrita como ele? Muito pequena. Claro, o que nos leva ao assunto que não é divertido, mas que deveríamos destrinchar rapidamente. Durante os primeiros estranhos anos da existência oficial da Igreja, de até por volta de não existia algo como uma exigência para o celibato de um padre. Então, o Papa Gregório, que não tinha senso de humor, insistiu que todos os padres se tornassem celibatários, até mesmo aqueles que na época eram casados. É claro que isso traz a questão: o que a decisão de Gregório pode ter tido a ver com J? Ah, nada. Precisamente. Então, durante os últimos mais de anos, os padres tiveram que ser celibatários. Em alguns casos isso foi bom, mas em outros, levou a casos de abuso sexual que de outra forma não teriam ocorrido se os padres tivessem uma válvula de escape legítima para seus desejos sexuais. O universo ilusório é um lugar de tensão e liberação. Isso é dualidade. Você vê isso através do que chama de natureza. Você até mesmo encontra na música. Não é natural fazer alguém desistir de certos tipos de comportamentos até que esteja, por si próprio, completamente pronto para isso. E nem é necessário, de qualquer forma, no caso da maioria dos padres. E sim, existem abusadores de crianças que não deveriam ser padres, não importando quais sejam as regras. Agora, com o curso, a tensão é liberada pelo perdão, mas até que uma pessoa tenha bastante proficiência nisso, não deveria ser esperado que ela desista da maioria dos seus desejos terrenos. Isso é algo que vem naturalmente, com a maturidade da mente que está no estágio avançado no caminho do perdão verdadeiro. Até mesmo J nem sempre foi celibatário, e embora ele não precisasse, a tensão pode ser liberada pelo perdão, mas até que uma pessoa seja perita nele, não deveria ser forçada a desistir de seus desejos terrenos. De sexo nos últimos poucos anos da sua vida, ele foi casado durante os 15 anos finais. Como é? Hoje, vocês acham essa ideia incomum. Entretanto, se você estivesse lá, há anos, o que seria muito incomum seria um homem judeu da idade de J não ser casado. Foi só 1000 anos mais tarde que o Papa decidiu que uma pessoa tinha que ser celibatária para ser padre.
Só por causa da sua visão deturpada da história, juntamente com séculos de projeção do pecado e da culpa inconsciente sobre o sexo, vocês agora veem a ideia de J ter sido celibatário como uma necessidade. Ei, eu não ligo a mínima para isso. Pode ser que outras pessoas o façam. Então, vamos mostrar como realmente aconteceu. Toda a ideia sobre o sexo ser uma coisa ruim nunca veio de Deus, e nunca veio de J. Se você pensar que há algo errado com o sexo, então, também pode pensar que há algo errado em ingerir alimentos. Ambas são atividades normais para um corpo, e qualquer ideia em contrário foi criada completamente pelas pessoas, não inspiradas espiritualmente. Entretanto, é perfeitamente apropriado para algumas pessoas desistirem do sexo se elas próprias se sentirem inspiradas a fazê-lo como uma forma de expressão do que elas realmente são. Sim, eu estive pensando sobre isso recentemente. Diga, com quem J era casado? Com aquela moça, a Maria Madalena? Na verdade, era. Muitos hoje em dia pensam nela como sendo uma prostituta. Não que a Bíblia diga isso. Ela não o faz. A Bíblia continha tantas prostitutas que as pessoas presumiram que Maria Madalena era uma delas. Ela não era. Ela era a esposa amada de J. Acidentalmente, pela lei judaica daquela época, o corpo de uma pessoa morta só podia ser ungido pelos membros da sua família, e, se você olhar em seu Novo Testamento, vai descobrir que, embora o corpo de J não estivesse mais lá, Maria Madalena recebeu permissão de ir até a tumba para ungí-lo. O que isso lhe diz? Muito interessante. O ponto principal é simplesmente que as pessoas têm muitas presunções, mas J não veio ao mundo para iniciar alguma religião para que as pessoas pudessem tornar outras erradas por terem corpos e quererem usá-los. Ele ensinou o perdão, e ainda o faz, para ensinar as pessoas a total insignificância do corpo, e guiá-las à sua verdadeira identidade como Cristos. Então, eu posso viver e perdoar simultaneamente, e é possível ter tanto uma ereção quanto uma ressurreição. É verdade, só que não ao mesmo tempo. Em algum ponto, você vai ter que escolher o corpo ou o espírito, de uma vez por todas. Falando sobre corpos, realmente não importa quais são as preferências sexuais de uma pessoa, ou o que ela está fazendo. Nesse momento, certas partes do corpo são mais importantes para você, mas nenhuma parte do corpo é realmente mais importante do que qualquer outra. Elas realmente são todas a mesma coisa na irrealidade. Acidentalmente, isso se aplica àquele seu fetiche. Você quer dizer minha atração pela barriga de uma mulher e por seu umbigo? Sim. Essa fixação é muito mais comum no Oriente Médio, a propósito. Você deveria entender que as pessoas fazem associações na mente, mas elas são ensinadas no nível da forma para fazer as pessoas se sentirem de determinada maneira. Algumas vezes, elas são destinadas a fazer você se sentir diferente, portanto, culpado. Não é geralmente conhecido que existem 2 estágios de desenvolvimento sexual para os corpos humanos. Todos sabem sobre o segundo estágio, que é a puberdade, mas a maioria das pessoas não percebe que as preferências sexuais geralmente são determinadas durante o primeiro estágio do desenvolvimento sexual, e isso acontece quando você é apenas uma criança. Por exemplo, e mantendo em mente que seus pais são um substituto criado para seu relacionamento com Deus, uma criança pode estar brincando perto dos pés da sua mãe, e fazer uma associação inconsciente entre os pés e ela. Então, quando ela atinge a puberdade, descobre que fica excitada com os pés de uma mulher. Sua mãe simbolizou Deus, e os pés simbolizam sua mãe. É apenas uma falsa associação e substituição depois da outra, e é frequentemente muito simples, mas, então, isso é negado e projetado. Toda coisa foi decidida antecipadamente, mas é assim que parece ser ensinada no mundo. No seu caso, você tem algo com o umbigo de uma mulher. Tudo aquilo que excita uma pessoa sempre aponta para uma idade muito precoce e para algo que era uma associação que depois se tornou uma
memória inconsciente. Essa associação, então, volta à tona mais tarde, na forma de um desejo sexual específico. Isso faz sentido. Eu me senti diferente algumas vezes por causa disso, e acho que isso é equivalente a se sentir culpado. Obviamente, o perdão é a resposta correta. Sim. Lembre-se, não importa quais sejam suas preferências, o curso não é sobre mudar seu comportamento. Se o seu comportamento mudar, então, seja assim. Se não mudar, não se preocupe com isso. Você pode nem mesmo querer isso. O importante é entender sua total inocência. Obrigado. Falando sobre associações, um homem faz uma conexão entre o céu e o útero da sua mãe. Essa conexão também existe para a mulher, mas aparece mais na forma de um homem querendo entrar dentro da mulher e, algumas vezes, a mulher desejando isso também. Isso explica porque um homem nasce através da vagina da mulher e então passa o resto da sua vida tentando voltar para lá. Estou feliz que você tenha dito isso. Falando de preferências, como pode um muçulmano do Oriente Médio ter 4 esposas, e nós, americanos, termos apenas uma? Na verdade, vocês têm permissão de ter 4 esposas nesse país, só não todas de uma vez. Ah, sim. Talvez seja mais divertido dessa forma. É melhor continuarmos. Estou me metendo em encrencas aqui. Você, Gary. Nunca. Ei, puxa, você tem algum conselho para as mulheres sobre sexo? Sim. Tenham cuidado com a serpente de um olho só. Engraçadinha. Mais alguma coisa? Você não tem que se preocupar com as mulheres e o sexo. Elas falam umas com as outras sobre isso. É praticamente um culto. Não tendo vírus macho, elas geralmente ajudam umas às outras. Mais uma vez, em algum ponto, tudo volta ao perdão. Você sabe, eu sempre pensei que quando ficasse mais velho, iria me estabelecer e ter 3 filhos. Você sabe, um de cada vez, e criar uma família. Agora não tenho certeza. Tenho a impressão de que todos os relacionamentos especiais dependem de um passado e de um futuro, assim como acontece com todo o julgamento. Não estou dizendo que acho que exista algo errado com as crianças, apenas que não tenho mais certeza sobre a necessidade de tê-las. Continue a se unir com Deus, Gary, e receberá orientação sobre esse assunto. No final das contas, um Salvador do mundo se une com Deus da mesma maneira que uma freira se casa com Jesus, mas não é necessário que você faça isso exatamente nesse momento se não estiver pronto. Se isso ajudar, Gary, você já é pai. Quem disse isso? Eu nego tudo. Eu não quero dizer esse tipo de pai, companheiro. Quero lembrá-lo sobre essa afirmação interessante no livro de exercícios. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha a sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele. O que ele cria não está à parte dele, e em lugar algum o Pai chega ao fim para dar início ao filho como algo separado de si mesmo. Lê, página. Legal. Você está dizendo que eu vou mesmo chegar a ser exatamente como Deus quando estiver no céu? Sim, exatamente como ele. Isso vai ser impressionante, não vai? Você entendeu? Continue se preparando com seu perdão, e, quando estiver pronto para voltar ao seu estado natural, estará lá, com Deus. Essa é a sua promessa, não apenas a nossa. Conforme J continua, para instruí-lo na mesma lição do livro de exercícios. Nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera a tua mente e contemplarás o mundo liberado. Ibidem. Então, irmão, você tem mais alguma pergunta antes de voltarmos para o lugar de onde viemos? Nada em que eu possa pensar nesse exato momento.
É engraçado como as coisas ficam quando são colocadas na perspectiva correta. Quando eu era um garoto, costumava pensar que minha geração era muito mais legal que a dos meus pais. E meus pais eram músicos. Agora, consigo ver que cada geração pensa que inventou a música e o sexo, e que seus pais não são legais. Antes de se dar conta disso, eles já tiveram um bando de filhos que crescem e pensam que eles inventaram a música e o sexo, e que seus pais não são legais. Muito observador. É tudo uma questão de estilo e hormônios. A ideia real por trás disso, que é a ideia de separação do ego, permanece a mesma. Seu trabalho é substituir essa ideia com o amor do Espírito Santo. Sim, e acho que eu avalio agora o quanto a mente é poderosa, até mesmo no nível da forma. Eu estava lendo nos jornais que as meninas estão mostrando sinais de puberdade em idade mais precoce. Os cientistas estão procurando razões físicas, como genética e ambiente social. O que seus métodos nem os deixam considerar é que a mente é responsável por isso, e que o bombardear todas as pessoas com imagens sexuais apenas porque é a melhor maneira de vender mercadorias, é realmente provocar mudanças nos corpos das crianças. Não estou dizendo isso para justificar um julgamento sobre sexo, mas acho que isso mostra que a mente dirige o corpo, não a genética, o ambiente ou a evolução. O que você está dizendo é verdade. A identificação com o corpo reforça a si mesma, e a identificação com o espírito libera o corpo. Cada pessoa tem que fazer sua escolha pessoal. Perdoe as figuras do sonho, meu irmão, e sua recompensa será seu ser. Talvez seja melhor deixar você com uma afirmação do texto que vai lembrá-lo de seu caminho para casa. Vamos vê-lo por volta do Natal. Até lá, lembre-se do seu propósito, que é o do Espírito Santo, e lembre-se dessas palavras. Do mundo perdoado, o Filho de Deus é facilmente erguido ao seu lar. E lá ele tem o conhecimento de que sempre descansou ali em paz. Mesmo a salvação tornar-se-á um sonho e sumirá da tua mente. Pois a salvação é o fim dos sonhos, e com o término dos sonhos, ela não terá mais significado. Quem, desperto no céu, poderia sonhar que jamais houvesse qualquer necessidade de salvação? Olhando para o futuro, a presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. O fim do milênio foi um tempo de mudanças para Karen e para mim. Nós nos mudamos da casa na qual vivemos durante 10 anos, e fomos para um apartamento na cidade que ofereceu um novo mundo de conveniências no lugar dos desafios de viver no campo com os quais nos acostumamos. Nós havíamos pensado com frequência em nos mudar, mas continuamos onde estávamos em benefício de uma de nossas melhores amigas, nossa cadela Nupei. Mas, depois de 15 anos nos dando seu amor incondicional, Nupei fez sua transição naquele ano para um pós-vida de sonho canino. Os seguidores de Zoroastro consideram que os cães são espiritualmente iguais aos humanos, e não havia nada em minhas observações que me fariam discordar disso. Os budistas acreditam que mente é mente, e que realmente não importa onde ela parece estar contida. Mais uma vez, eu não tinha motivos para discordar. Nós sabíamos que tínhamos perdido nossa Nupei, mas que algum dia, ela estaria conosco no céu, que era nossa realidade. Nós também tínhamos feito uma viagem longamente desejada ao Havaí naquele outono, e vimos nossa mudança para um apartamento como parte de um plano de longo prazo de irmos viver em um condomínio em Oahu ou Maui. Nesse meio tempo, eu tive muito o que pensar em relação a como o mundo se preparou para um importante rito de passagem. Durante as décadas anteriores, eu tinha ouvido previsões constantes sobre coisas terríveis que iriam acontecer por volta da virada do século. Os escritores e os palestrantes da nova era tinham falhado, um após o outro, ao predizerem grandes mudanças no clima provocadas por, entre outras coisas, uma alteração no polo magnético da Terra, levando a grandes inundações, terremotos, condições geladas onde antes existia calor, e calor de verão onde as condições de inverno agora governavam.
Terremotos terríveis iriam remodelar o mundo, e apenas os avançados espiritualmente iriam ser guiados para a segurança. Esses prognósticos não soavam muito diferentes dos avisos do fim dos tempos que eu tinha ouvido de entusiastas do livro das Revelações. Entretanto, esse livro poderia ser interpretado, e tem sido, de qualquer maneira que o leitor queira fazê-lo. Era completamente possível que a maioria dessas interpretações tivessem pouco a ver com o que o zeloso escritor do livro tinha em mente. Por exemplo, ao invés de predizer a vinda de um anticristo que estaria ligado de alguma forma ao número, era totalmente possível que o número fosse uma referência hebreia ao imperador Nero, e nunca tenha sido destinada a descrever nenhuma outra pessoa além desse odiado inimigo em particular do cristianismo. Também era possível que o escritor das Revelações, como muitos outros cristãos daquela época, tenha visto o retorno de J em forma física como propenso a ocorrer dentro de poucos anos a partir de seus escritos, fazendo com que errassem por quase 2000 anos. Entretanto, a natureza humana diz que se um ministro da era moderna deseja o sucesso, uma das melhores técnicas é retirar todos os obstáculos e prevenir vigorosamente os seguidores sobre a ira terrível de Deus que iria se manifestar como o fim do mundo. Isso funcionou com aqueles que tinham culpas inconscientes há anos, e ainda estava funcionando hoje, não apenas para os cristãos, mas também para os oradores da nova era e para seus ouvintes, as mesmas pessoas vistas pelos cristãos conservadores como instrumentos do diabo. Na história do mundo, sempre houve mudanças na Terra e sempre haverá, mas não em um momento artificialmente estabelecido pelas pessoas. O momento para todos os eventos foi estabelecido na mente inconsciente da qual as pessoas se esqueceram. Arte e Pulsa estavam certos. O ego amava rudes despertares, e tragédias terríveis geralmente aconteciam quando as pessoas não as esperavam, e não quando estavam procurando por elas. As primeiras poucas décadas do novo milênio provavelmente trariam sua parcela de tempos terrivelmente bons, e pavorosamente ruins, mas não o fim dos tempos. O ego tinha um bom jogo em andamento. Por que não mantê-lo funcionando um pouco mais? Arte e Pulsa tinham me dito antes que não iriam revelar muito sobre o futuro. Ainda assim, eu adorava especular, e pensei que seria divertido ver se podia arrancar deles alguma informação sobre o que iria acontecer no novo milênio. Eu sabia que eles haviam estado me observando, e que eu não os estava desapontando com a maneira pela qual estava fazendo minha lição de perdão. Ainda que eu inicialmente tivesse desaprovado muito do que via no mundo, ainda me lembrava de perdoar meus irmãos e irmãs. Afinal, quando eu perdoava a culpa, quem realmente estava sendo perdoado? Em nossas conversas, eu mesmo tinha citado antes que o curso perguntava: é possível que tu, a quem Deus diz, libera o meu filho, sejas tentado a não escutar, quando aprendes que és aquele para quem ele pede liberação? Eu tinha acabado de desempacotar algumas caixas em nosso novo apartamento, quando Arte e Pulsa apareceram subitamente no mesmo sofá no qual tinham projetados a imagem tantas vezes antes. Lembre-se sempre de permitir que as outras pessoas tenham suas crenças. Não é necessário fazer com que elas concordem com você. Ei, irmão, como dizem nas suas ilhas favoritas. Você gostou das suas férias no Havaí? Foi ótimo, cara. Obrigado. Adorei aquele lugar. As pessoas são tão descontraídas, e dizem coisas como: isso não é grande coisa, irmão, e realmente querem dizer isso. Como se pôde rebater uma coisa dessas? Foi uma ótima viagem. Já que não era uma viagem de culpa. Realmente, ficamos felizes que você tenha se divertido. Lugar legal esse aqui. Você pode se acostumar a viver em um condomínio. Pode apostar. Eu não tenho mais que cortar a grama. Vocês foram a 2 reuniões de grupos de estudo quando estiveram no Havaí? Sim, nós fomos. É divertido ver como pessoas diferentes olham para a coisa toda.
O primeiro grupo em UAU entendeu a natureza não dualística do curso, e o de Maui não o fez. Eu realmente pude ver a diferença quando eles falaram sobre isso, mas não disse nada. Melhor para você. Lembre-se sempre de permitir que as outras pessoas tenham suas crenças. Não é necessário fazer com que elas concordem com o que você pensa, e não é necessário para elas, quer elas estudem o curso ou não, concordarem com as coisas que você está relatando no seu livro. Apenas coloque a verdade lá e deixe o resto para o Espírito Santo. Todos aprendem e aceitam exatamente o que devem aprender, e no momento exato em que deveriam fazê-lo. Você não poderia mudar isso nem que quisesse, e não deveria querê-lo. É apenas um sonho. Sim, diga o que você pensa, mas não transforme os outros em errados. Não discorde deles. Apenas diga o que você sabe ser verdade de maneira gentil. Então, recue. Nunca entre em confronto. Você me ouviu, irmão? Alto e claro. Então, diga-me, a paz vai se expandir no novo milênio? Bem, não. Por uma razão, não se pode ter paz até que as pessoas parem de se identificar com suas nações particulares, e comecem a ver todos os seus irmãos e irmãs, e portanto, a si mesmas, como espírito. Quando você é ilimitado, não tem fronteiras a defender e, portanto, nada pelo que matar. Isso não significa que você não pode ir cantar o hino nacional americano em um famoso estádio de baseball. Significa que, enquanto parece viver sua vida normal, você sabe, em seu coração, a que lugar realmente pertence, e que o caminho para casa não é defender ilusões com ilusões, mas perdoá-las. Excelente. Então, diga-me francamente. O apocalipse vai acontecer logo depois da virada do século. Acho que não, mas falem sobre isso de qualquer forma. A ideia do apocalipse é muito velha. Na verdade é anterior aos judeus. Ela aponta para a Pérsia e para Zoroastro. É claro que nós tivemos nossa própria versão com Daniel, e os cristãos têm a revelação. Os rapazes e garotas do movimento da nova era têm suas mudanças na Terra. Tudo é o mesmo medo. Você sabe qual é a melhor coisa sobre o livro das revelações? No final das contas, o mal vai ser vencido não pela força, mas pelo amor. É isso que é a história da ovelha. O amor é mais forte do que o medo, e é isso o que a Bíblia quer dizer quando fala que o bem sempre vai vencer o mal. Deixe-me dar a você um exemplo rápido do amor vencendo o medo, e do Espírito Santo trabalhando em uma situação de que você provavelmente nem tem conhecimento, mas que chegou extremamente próxima de matar você e todos os que você conhece. Os soviéticos acreditaram que Ronald Reagan estava se preparando para atacá-los. A América estava atravessando seu maior tempo de paz construída militarmente, e, então, aconteceu algo que ninguém tinha antecipado. No dia de setembro, um defeito em um software na Rússia fez com que seus computadores interpretassem a luz do sol que saía por trás das nuvens como mísseis americanos que estavam chegando. Os soviéticos estiveram a 5 minutos de ordenarem um ataque total. Se o tivessem feito, milhões de pessoas teriam sido mortas de cada lado imediatamente. Cada cidade principal dos Estados Unidos e da União Soviética teriam sido completamente destruídas, e o mundo não seria nada além de um inferno vivo para os sobreviventes, que teriam invejado os mortos. Que droga, cara! O que os fez parar? Um único homem. Esse é um exemplo de alguém que escutou o Espírito Santo sem nem mesmo pensar nisso dessa forma. Seu nome era Coronel Petrov, e ele corajosamente foi contra os procedimentos, insistiu em que os computadores estavam errados, e abortou o ataque. Por seus nobres esforços, ele um dia foi forçado a deixar o exército por seus superiores, que com seus antolhos, teriam deixado o ataque ir em frente, ao invés de se arriscarem a estar errados. O Coronel Petrov ouviu ao amor ao invés do medo. Você e seus seres amados têm conseguido viver durante as 2 últimas décadas por causa disso.
Uau! O militarismo e o nacionalismo realmente estão fazendo do mundo um lugar mais seguro, hein? Obviamente. Aquele coronel fez uma das coisas mais amorosas na história. Ele salvou a maioria da raça humana, e ninguém sabe quem ele é. Eu aviso você quando a vida for justa. Só a vida no céu é justa, porque ela é perfeita. É isso o que o Filho de Deus merece. Aqui na Terra, vamos lhe dizer o que você pode esperar em geral desse próximo século. Você pode esperar que tudo aumente, de maneira mais rápida e assustadora. O século XX foi ridículo em sua violência, em sua aparente aceleração do progresso industrial e tecnológico, e suas manchetes. Desse século, você pode esperar mais da mesma coisa, apenas maior, muito mais rápido e até assustador. É disso que o ego gosta. Vocês não vão ter mudanças na Terra, mas vão ter um clima mais violento, e extremos maiores de temperaturas, tanto quentes quanto frias. As pessoas pensam que está havendo um aquecimento global por causa de toda essa poluição que vocês jogam na atmosfera, e isso é verdade, mas vocês vão ter extremos de frio também. Brincar com a atmosfera provoca as duas coisas. Isso vai levar a estudos científicos conflitantes que vão confundir as pessoas e dar às corporações uma desculpa suficiente para continuarem a fazer o que estão fazendo. No final das contas, se a ciência não é conclusiva, então, por que eles deveriam fazer qualquer coisa que não sejam forçados a fazer? Então, e daí se mais e mais de suas crianças ficarem com asma, e a chuva ácida matar todos os lagos? Essas mesmas corporações, através das letras miúdas em seus acordos comerciais, vão tentar substituir as leis das nações com decisões de conselhos internacionais. Isso vai colocá-las em uma posição em que elas não tenham que seguir as leis de muitos países, e não tenham que pagar dinheiro pelos processos judiciais que perderem para os indivíduos, colocando-se efetivamente acima da lei. No século, o dinheiro se tornou mais importante do que as pessoas em seu país. No século, o dinheiro vai se tornar mais importante do que as leis que são aprovadas por seus políticos eleitos, que devem o dinheiro para suas campanhas, e, portanto, suas eleições, a essas mesmas corporações de qualquer forma. Portanto, o grande dinheiro vai se colocar em uma posição de autoridade total. O processo da democracia legislativa, que já é uma fraude, vai se tornar cada vez mais como uma disputa de luta romana profissional onde tudo é um espetáculo, e o resultado já foi determinado. Mas não vai haver mudanças na Terra. Claro, haverá terremotos, tsunamis e furacões que vão matar milhares de pessoas e apavorar a todos. Se você realmente pensar sobre isso, não tem havido sempre terremotos, tsunamis e furacões que mataram milhares de pessoas e apavoraram a todos. Houve um terremoto na China que matou 500 mil de pessoas. Se isso acontecesse na Califórnia hoje, todos iriam pensar que era o fim do mundo, mas não seria. Infelizmente, seria apenas uma continuação do mesmo tipo de coisas que sempre aconteceram nas áreas propensas a terremotos, apenas maior e mais assustador. Para terem uma boa economia, vocês precisam de cidades no oceano com bons portos, e, é claro, muitas dessas cidades por acaso estão à beira do Oceano Pacífico. Até uma cidade como St. Louis, que é no rio Mississippi, está sob uma falha geológica. A maioria das pessoas não percebe que a cidade de Nova York está sob uma falha geológica. Que arranjo conveniente para o roteiro sombrio do ego. Em relação ao clima, um dos maiores problemas nesse próximo século será a alternância de enchentes e estiagem. Dentro de 30 anos, os carros movidos a hidrogênio e híbridos variados vão obter o domínio, primeiro na Europa e depois na América, mas apenas depois das suas corporações terem sugado cada dólar que puderem do uso dos veículos movidos a gasolina. Muitas companhias que trabalham com o petróleo vão continuar a existir por causa de outros produtos, mas as baterias a hidrogênio são a energia do futuro.
Em relação a outras formas de viagem, no momento, um voo de Nova York para Los Angeles demora 5 horas. Mais para frente nesse século, você terá aviões comerciais que vão fazer essa viagem em minutos. Haverá o bem e o mal, como sempre precisa acontecer na dualidade. O mundo ainda será constituído dos que têm e dos que não têm. Como boas notícias, eu mostraria que, com a queda do comunismo, o mundo está destinado a empreender gradualmente a maior expansão econômica na história da humanidade, e sua taxa da Dow Jones Industrial Average vai funcionar no nível de dentro de 50 anos. Nota: na semana em que Artem disse essas palavras, a Dow Jones Industrial Average atingiu um alto recorde para aquela época de e, então, começou um período de mercado em baixa. A Dow e a maioria do mercado de ações terão que conseguir um aumento espantoso durante os próximos 50 anos para que a predição de Artem seja bem sucedida. É demais para o fim do mundo. Sim. Agora, deixe-me perguntar algo. Em uma de suas viagens à cidade de Nova York, você foi ao topo do empiristante Building, certo? Sim. Aquilo realmente foi muito legal. Por que você subiu lá? Bem, acho que aquilo significou muito para mim. Você sabe, toda a história do cinema e o fato de que ele foi o prédio mais alto do mundo durante um longo tempo. Sim. E por que o World Trade Center foi construído com alguns andares a mais? Para que fosse um pouco maior. Exatamente. Mas você foi ao topo do Empire State Building porque isso significava mais para você. Sim, e daí? Um prédio significava mais para você, mas o outro lugar significa mais para outros. Nem todos os ídolos das pessoas são os mesmos, mas todos eles têm uma coisa em comum. O que os ídolos parecem dar às pessoas, não importando a forma que possam assumir. Como o curso explica. Tem que ser mais. Não importa realmente mais de que, se é mais beleza, mais inteligência, mais riqueza, ou até mesmo mais aflição e mais dor. Mas um ídolo é para se ter mais de alguma coisa. E quando um falha, outro toma o seu lugar, com a esperança de achar mais de alguma outra coisa. Não te enganes com as formas que essa alguma coisa toma. Um ídolo é um meio de se conseguir mais. E é isso que vai contra a vontade de Deus. Deus não tem muitos filhos, apenas um. Quem pode ter mais e a quem pode ser dado menos? LT Pax. Sei que é verdade, mas isso geralmente não me impede de querer mais. Até que eu perdoe, é isso. Você sabe que eu fiz isso quando subi ao topo do Diamond Head, NT, o famoso vulcão inativo do Havaí. Um ponto de referência como o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Foi a vista mais maravilhosa de todas, e eu odeio a Deus. Eu percebi que estava apenas tentando tomar seu lugar por estar no topo, então, ao invés disso, me uni a ele. Acho que existem variações no perdão, dependendo da situação. O importante é perdoar, não importando qual seja a forma apropriada. Não estou dizendo que as pessoas não deveriam subir ao topo das coisas e se divertirem. Só estou dizendo que cedo ou tarde chega o momento de perdoar. Isso é tudo o que você precisa, meu irmão. Eu lhe asseguro que o século não vai negar a ninguém oportunidades de fazer isso. Por exemplo, os terroristas de que já falamos. A que eles mais iriam se dedicar? Bem, imagino que eles teriam que fazer algo maior, algo que assustasse muito as pessoas e que nunca foi feito antes. Suponho que eles teriam que continuar sobrepujando a si mesmos e aos outros. Exato. Depois disso, teria que ser algo ainda maior outra vez, não importando quanto tempo demore. O século, a maior ameaça à segurança no Ocidente será a ameaça de terrorismo nuclear e biológico. Os bombardeios convencionais vão continuar, mas a necessidade de torná-los maiores vai se tornar tragicamente aparente. Os terroristas vão direcionar um míssil nuclear para uma grande cidade no próximo século.
Isso não é para assustá-lo, mas a resposta a essa pergunta é, infelizmente, sim. Depois disso, a vida em seu mundo nunca será a mesma, mas ela vai continuar. A questão é, de que modo as pessoas vão usar essa situação? A resposta será diferente para pessoas diferentes, mas, para um estudante do curso, existe apenas uma resposta. Ela deve ser usada para o perdão. Você pode me dizer em qual cidade será? Acho que você sabe que não posso fazer isso. Se eu lhe dissesse onde seria, isso poderia mudar as atitudes de algumas pessoas. Entretanto, todos os que vêm a esse mundo fazem com um conhecimento inconsciente sobre o que vai acontecer. Eles escolheram seu destino, e têm as oportunidades de aprenderem suas lições a partir de tudo o que acontecer. Você pode pensar que estaríamos fazendo um favor às pessoas por ajudá-las a evitarem seus problemas, mas a verdade é que elas teriam que passar pelo mesmo tipo de coisas tudo de novo, porque a culpa inconsciente continuaria a ensinar seu papel até ser perdoada. Ainda que nem sempre pareça dessa forma para você, a melhor coisa a se fazer é aprender como perdoar, não importando o que pareça acontecer. Esse é o único caminho real para sair de todo esse pesadelo, e ainda que não pareça com um pesadelo para algumas pessoas, ele sempre se transforma no fim. Pela atitude das massas com os meios de comunicação ser como é e todos querem assistir ao que assistem na televisão, as pessoas vão se tornar ainda mais materialistas por todo o mundo. Isso não significa que o capitalismo não é melhor do que o fascismo. É claro que é. As pessoas têm a liberdade de buscar a verdade sobre o capitalismo, e aqueles que sinceramente buscarem a verdade não podem deixar de encontrá-la. Em geral, entretanto, mais pessoas vão fazer do dinheiro seu novo Deus, incluindo aquelas que buscam a abundância através do que elas pensam ser meios espirituais. Como já dissemos, não há nada errado com o dinheiro, mas também não há nada de espiritual nele, e aqueles que buscam a Deus primeiro vão encontrá-lo primeiro. Vai levar tempo para que os princípios de um curso em milagres sejam compreendidos pela sociedade, e a imensa maioria das pessoas vai continuar a acreditar no que sempre acreditou. Elas vão continuar a viver em negação. Elas vão tentar trazer Deus para o mundo e espiritualizar o universo, pensando que existe algum tipo de inteligência compassiva por trás do que é realmente um pensamento assassino. Elas vão ver a morte como parte de um ciclo de vida, quando ela realmente é apenas um símbolo do grande engano. Então, elas vão encobrir tudo. Ninguém vai falar sobre o fato de que metade de seus sem-teto e prisioneiros deveriam estar recebendo tratamento em instituições mentais, ou que mais policiais morrem por suicídio do que no cumprimento do seu dever. Em sua nação frequentemente invertida e não civilizada, onde o sistema de saúde nacional é desfrutado pelos congressistas, mas não pelo povo, mais ou menos. De seus cidadãos serão assassinados no próximo ano por armas de fogo, enquanto em seu país vizinho, Canadá, apenas pessoas serão assassinadas por armas de fogo. Seu país tem uma tradição de violência, e problemas extremos requerem soluções radicais. Entretanto, os fanáticos em seu país que armazenam armas, mais do que as pessoas, vão continuar a ir contra a vontade da maioria, e vão negar que sua política claramente insana vai custar milhares de vidas humanas a cada ano, tudo enquanto o ego sorri com deleite. No próximo século, os humanos vão andar no planeta Marte e finalmente descobrir evidências antropológicas chocantes de que existiu vida inteligente lá. Também será feito um primeiro contato entre os seres humanos e a vida de outro planeta, mas essa forma de vida humanoide não será de Marte. Através de tudo isso, quanto mais as coisas mudarem, mais permanecerão as mesmas. Agora, aqui está algo que você provavelmente não percebeu sobre todas essas coisas. São todas lições de perdão. Todas estão ligadas de alguma forma a corpos, porque os relacionamentos entram em cada situação, de alguma forma, no final.
não apenas é sua tarefa perdoar o que você vê na televisão ou lê na internet, mas é especialmente vital para você perdoar os corpos que seus olhos veem, como os relacionamentos em sua vida diária. Essas pessoas estão lá por uma razão. Como J diz, a salvação não pede que vejas o espírito e não percebas o corpo. Ela meramente pede que essa seja a tua escolha. Pois podes ver o corpo sem ajuda, mas não compreendes como contemplar o mundo a parte dele. É o teu mundo que a salvação vai desfazer e te deixará ver um outro mundo, que os teus olhos jamais poderiam achar. Ou você pode continuar a adorar seus ídolos. Mas, quão sábio seria isso? Como o curso também aconselha. Não busques fora de ti mesmo. Pois o teu intento falhará e tu chorarás a cada vez que um ídolo cair por terra. O céu não pode ser achado onde ele não está e não pode existir paz a não ser no céu. Entretanto, eu ainda posso viver minha vida, perseguir meus objetivos e perdoar ao mesmo tempo. É tudo uma questão de desistir dos apegos psicológicos. Isso é muito bom. Sim, e você pode descobrir que seus objetivos vão mudar como resultado da inspiração e orientação que você recebe ao praticar a oração verdadeira e o perdão. Obviamente, você está passando por um processo de se tornar um dos mensageiros de Deus. Essa não é a primeira vida onde você tem sido um mensageiro de Deus, então, isso não deveria parecer incomum a você. Você deveria sempre se lembrar do que o curso diz sobre isso. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas em primeiro lugar a eles mesmos. E é só na medida em que possam aceitá-las para si mesmos, que vêm a ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de prepararem-se para dar. Entendi. E estou fazendo isso, durante uma parte do tempo. Na verdade, muitas vezes. Isso só leva algum tempo em determinadas circunstâncias, mas sua consistência em perdoar tudo no final é impressionante. Qualquer defasagem no tempo que você puder eliminar vai simplesmente contribuir para a sua própria paz, e esse não é o objetivo imediato. Todos terão suas lições particulares de perdão, e, ao irem em frente e perdoarem com o Espírito Santo, e colocarem tudo o que fazem cada vez mais sob seu controle, eles, assim como você, vão atingir o objetivo imediato e finalmente o de longo prazo do curso. Como J diz a todos no manual. Seguir a orientação do Espírito Santo é se deixar absolver da culpa. O CMPP. Ele também diz, na mesma sessão. Assim sendo, não penses que é necessário seguir a orientação do Espírito Santo meramente devido às tuas próprias inadequações. Para ti, é o caminho para saíres do inferno. Ibidem, eu acredito. Você está pregando do púlpito agora, cara. Eu sei o que está fazendo. Eu sempre tenho que me lembrar disso, e você não está falando só para mim de qualquer forma, não é? Você entendeu, companheiro? Um curso em milagres é uma apresentação da verdade absoluta, que nós dissemos que pode ser resumida em apenas 2 palavras, mas só pode ser aceita por uma mente que foi preparada para ela. Daqui a 2000 anos, Deus ainda será a verdade absoluta, e Deus ainda será o perfeito amor. A verdade real não muda. Aceitar isso, entretanto, requer o tipo de treinamento mental que o curso dá a você. Algumas pessoas podem não escolher estar preparadas nessa vida. Elas querem que o significado de Deus e do mundo esteja aberto às suas próprias interpretações. Está tudo bem se é isso o que elas querem agora. Mas, como J pergunta a você em seu curso, iria Deus deixar o significado do mundo à tua interpretação? Ele suas perguntas retóricas espertalhonas.
Sim. Não é fácil ser humilde quando você sabe tudo. Em geral, acho que J tem feito um trabalho muito bom. Para aqueles que quiserem se unir a ele, como nós fizemos, estamos honrados em nos unir a vocês. Pois, como o curso declara perto do final do manual, através de ti, se anuncia um mundo que não é visto nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente. Nós amamos você, Gary. E agora vamos perdoá-lo se você for festejar como se estivesse em